O novo conceito de improbidade administrativa. Afinal de contas, ele existe? A nova lei, a lei de 2021, alterou o conceito, a substância, afinal de contas, o que é um ato de improbidade administrativa? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Probidade, basicamente, é retidão, é sinônimo de integridade, de conduta proba, de conduta ética, séria. Improbidade, portanto, é a ausência desses atributos. A Constituição não define o que é improbidade, embora tenha uma regra impositiva da persecução e da punição dos agentes desonestos. A lei de improbidade também não traz uma definição precisa, ela apenas aproxima alguns aspectos que nós podemos utilizar para definição de um conceito. Mas não há um conceito constitucional ou legislativo explícito, expresso de improbidade. Basicamente, a improbidade é uma espécie de ilícito que é qualificado por um elemento subjetivo, agora apenas doloso, por um elemento subjetivo que marca a desonestidade. Então, improbidade não é sinônimo de ilegalidade, mas de uma ilegalidade qualificada. Uma ilegalidade carrega um adicional, que é a violação de um dever jurídico a partir de uma intenção desonesta. Esse é o conceito de improbidade. Mas então, respondendo à pergunta inicial, esse era o conceito antes e esse era o conceito hoje. A nova lei, ela alterou diversos institutos, excluiu algumas tipicidades, exigiu dolo específico, extinguiu improbidade culposa, etc, etc. Mas ela não alterou, na substância, aquilo que se compreendeu ao longo do tempo como conceito de improbidade administrativa. Improbidade é hoje o que ela sempre foi, embora seja claro que a lei atual ela tem um espectro, um alcance menor, porque ela deu uma conformação diferenciada. E fez isso o legislador no seu espaço legítimo de atuação. A Constituição cria um mandamento, determina que se puna o agente ímprobo, mas ela não define, obviamente, não deveria mesmo ter feito isso, o que é cada ato de improbidade, qual a sanção que deve ser aplicada, qual o prazo prescricional, isso é o papel do legislador. E o legislador, então, agora em 2021, com a nova lei, com a lei que alterou a lei tradicional de improbidade, a lei 8429, ele deu uma nova conformação aos institutos, mas não alterou, segundo penso, em essência, o conceito de improbidade. Então, improbidade é o contrário desse conceito de retidão, de honestidade, de probidade administrativa. Ímprobo é o desonesto. Quem é o ímprobo? Quem é o agente ímprobo? É o desonesto, é o desleal, é aquele que age de má fé. Desonestidade, então, é a conduta ilegal que, ao mesmo tempo, tem o componente subjetivo da desonestidade e da deslealdade. É por isso que muito comportamento que se tem por ilegal não passa nem perto do conceito de improbidade, porque violar a lei é uma coisa e violar a lei desonestamente, maculando os princípios constitucionais da administração pública, isso sim, quando previsto na lei, dentro daquele espectro de legalidade, configura ato de improbidade administrativa. Então veja, a Constituição Federal ela não define, mas ela é a referência central do que é uma improbidade administrativa. A probidade, então, ela é um direito difuso assegurado pela Constituição que é protegida por um conjunto enorme de regras, desde o direito penal, do direito ambiental, do direito administrativo, etc. Agora, a lei de improbidade ela é uma lei que tem um aspecto punitivo, ela tem a função de punir e, assim, reprimir a prática de atos de improbidade. A referência para a definição do conceito, então, são justamente os princípios constitucionais, aqueles lá do artigo 37 da Constituição, dentre outros. É a partir daqueles princípios que a doutrina, observando a lei, os diversos atos normativos vocacionados à proteção do patrimônio público, que eles vão definir todos juntos esse conceito e essa perspectiva do que configura ou não um ato de improbidade. Então vejam, do ponto de vista legislativo, o artigo 1º, parágrafo 1º da lei de improbidade, com essa redação agora trazida pela lei de 2021, é uma aproximação conceitual que nós temos. Olha, o sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social nos termos desta lei. Então vejam,
Não há um conceito específico na lei, a lei também nem é muito técnica, a lei conceitue, mas o fato é que daqui a gente tira os elementos centrais em cotejo com a Constituição, com os princípios constitucionais. A lei de improbidade, ela busca tutelar a probidade da atuação estatal em favor da proteção do patrimônio público e do interesse difuso, do interesse e do direito difuso à probidade administrativa. Então esse conceito, a rigor, como eu adiantei, ele não mudou. Ele não mudou. Improbidade hoje é o que sempre foi. Agora, nem todo ato que antes era visto como ato ímprobo vai continuar a ser agora na nova lei. Mas isso é uma outra questão. É uma questão de tipicidade e de alcance normativo, que a nova lei claramente é mais restritiva. E está aqui alguns exemplos. Olha, acompanha comigo aí na tela. A nova lei alterou o regramento para... Aqui são exemplos. Foram muitas alterações. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, extinguiu a modalidade culposa. Não existe mais improbidade por culpa. Aliás, nunca deveria ter existido, como eu comentei no vídeo anterior. A nova lei exige dolo específico, ou seja, não basta o dolo genérico, tema que nós vamos explicar num vídeo específico, só para explicar o dolo na improbidade, o dolo e a exigência de dolo específico. Afasta o dano presumido ao erário, que era uma construção jurisprudencial. Revoga alguns atos de tipicidade. Revoga alguns atos. Por exemplo, o inciso 11, artigo 11, inciso 1 e 2 foram revogados. Eram condutas que representavam, que tipificavam abertamente, mas eram atos de improbidade. Hoje não foram revogados pela lei nova. Então, se não houver uma previsão em outro dispositivo, para que se aplique o princípio da continuidade típico-normativa, que vamos abordar também em outro vídeo, essas condutas deixaram de ser atos de improbidade. Então, veja, o conceito é o mesmo, mas o alcance é mais restrito, o alcance é menor. E, finalmente, para os meus exemplos aqui, o último é que a nova lei modificou o prazo e o regime prescricional e alterou substancialmente também as sanções relativas a cada uma das modalidades de improbidade administrativa. Então é isso. O conceito de improbidade, em essência, é o mesmo. O seu alcance é diferente e a conformação normativa legislativa foi substancialmente alterada pela nova lei. E é por isso que nós vamos dedicar 20 vídeos a abordar as 20 principais alterações ou os 20 principais aspectos da improbidade administrativa segundo a lei atual e o entendimento atualmente prevalecente nos tribunais superiores. É isso.